Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui o nosso diário de trade desta sexta-feira, dia 12. Galera, começando com o gráfico do índice. O índice hoje que se manteve dentro do script, né? Um movimento de altos e baixos. Pessoal, toma cuidado, galera, com padrões de candles isolados, tá? Que nem me perguntaram assim, Mol, o índice tem um bebê abandonado na abertura. Galera, que bebê abandonado? Se for um bebê reborn, né, pessoal? Pelo amor de Deus, onde estão vendo bebê abandonado na abertura? Tem que tomar cuidado, galera. Não precisa aprender aquele milhares de padrões de candles que tem em livros de candlestick, tá? Seja aí do Steve Nissen, Gregory Morris, Blended Candles, né, do Debastiani aí também. Não precisa, cara. Foca só nos gatilhos operacionais, ok? Mas assim, o mercado hoje, pessoal, abriu num gapzinho de baixa, como vocês podem perceber, e passou basicamente os primeiros 40 minutos só caindo, tá? E se vocês notarem, ele basicamente acionou um pivôzão de baixa, até comentei com a galera, né? Ó. Tem um pivôzão de baixa aí acionado, né? No micro, ok? Filtrando pelo M2, de fato, você poderia até pegar uma venda aqui, galera. Esse candle chamou a atenção, tá? Uns 300 pontos aí para um retorno de 500 seria basicamente o quê? Nem deu 1 para 1, não deu, né? É que eu basicamente não gosto da primeira hora, galera. Dificilmente eu faço trade aí no índice antes das 10, tá? Mas eu observo o cenário, eu desenho possibilidades, ok? Vocês estão vendo duas linhas aqui, que são dois níveis de suporte. Suporte intermediário também. E aí, por volta das 9h50, 9h55, a gente comentou, cara, o mercado vai fazer repique, né? O mercado vai fazer repique, por quê? Porque está muito esticado, está bem sobrevendido. Qual que é a indução que eles gostam de fazer? É botar os caras na venda aqui, ó. O mercado adora fazer isso. Ó, vai botar os caras na venda aqui para estopar, certo? Só que se vocês pararem e observarem o cenário como um todo, a gente tem a formação de um pivô de alta, né? Foi o meu ponto de compra aqui nesse pivô de alta, tá? E aí, o que eu fiz, galera? Trabalhei com o pivô, né? Peguei Fibo e projetei o pivô. Até postei para vocês lá antes mesmo, tá, galera? Antes mesmo, só para dizer aí que, meu Deus, o cara é vendedor de banana, de melancia, não sei o que. Galera, eu postei antes, tá? Os alvos, possibilidades, vocês viram como é que tava a minha ordem lá. Eu só não boto minha ordem na tela aqui por questões com a CVM, tá? Se tem pessoas que fazem isso, paciência. Eu não gosto, já tive problemas isso em 2021, para mim foi um terrível. Mas só para vocês entenderem, a gente cravou o alvo de Fibo, e aí eu pergunto, né? Se o mercado bate aqui, tem uma 200, fechamento do pregão anterior, retraçãozinha de Fibo do movimento de baixa, corrige, tenta uma nova alta na movimentação de candle comprador, e aí você vê uma nova defesa por parte dos vendidos, é sinal do que, galera? Pula, né? Pula, meu amigo, ó. Olha a entrada de pressão vendedora, certo? E aí, aqui está o topo, né? Você tem dois topinhos aqui, certo? E de fato, o que o mercado faz? Depois da meio-dia, simplesmente ele entrega um pivô de baixa, tá? E aí, desenhou esse tipo de cenário, ó. Chegou aqui por volta da meio-dia, desenhando esse cenário, encerra, fecha o gráfico, acabou, certo? Acabou. Por quê? Já entregou demais, cara. Já entregou demais. Aí vai chegar nesse horário, o que acontece? Os caras vão começar a sapatear no pianinho, né? Então vocês podem perceber aí que lá por volta das 2 da tarde, eu tracei uma linha de tendência aqui. Tracei depois que o mercado fechou, agora há pouco. Depois que o mercado tá fechando, na verdade, mas depois das 5h30. E aí vocês viram que basicamente ele ficou oscilando aqui dentro, ó. Certo? O mercado ficou oscilando aí. E basicamente
é este o cenário do índice no gráfico diário. Ontem até a gente comentou que esse gráfico diário estava uma bagunça, né? Que poderia sim hoje ter entrada de pressão de venda, né, galera? E foi o que aconteceu, ó. Então ele vai fechar aí uma leve alta de 0,06%. E esse mercado aí promete ficar assim pro resto do ano, viu, pessoal? Muita incerteza política, essa tensão diplomática entre o Brasil e Estados Unidos, pode vir sanções, né? Então, assim, o cabaré vai pegar fogo ainda, ok? Dólar. Dólar, pessoal, se vocês pegaram os últimos 3 pegões aí, o dólar basicamente ele repetiu o cenário, tá? O dólar aí basicamente repetiu o cenário. Olha a forma com que ele encerrou o último pregão. Lembra que a gente comentou ontem? Ó, então você tem aqui por vez, né? E aqui foi o ponto de abertura, ó. E aí passou a manhã inteira emperrado. E aí o que que eu falei? Pessoal, eu vou a partir do momento que o dólar romper aí, estando com os tempos gráficos alinhado com o fluindo, eu vou bater uma venda, né? E simplesmente ele... Vou dizer para vocês, tá, pessoal? Eu vou dizer uma coisa para vocês. É um movimento aqui que é até simples de ganhar dinheiro, tá, pessoal? Mó, mas não sei o quê. Porque se vocês perceberem, ó, o que vai pesar muito aí é fator psicológico. Porque aqui ele entregou um rangezinho. A gente vendeu bem aqui, ó. Tá? Aqui ele entregou um rangezinho, um padrãozinho de candle, estourou e veio caindo. E por Fibo, o que eu fiz? Peguei dessa máxima, joguei para este fundo, cravou aqui embaixo. Só que outra possibilidade, pessoal, é você trabalhar espelhando a estrutura. Ó, vamos fazer junto aqui rapidinho, ó. Eu tenho aquele primeiro canal, né? Olha lá, ó. Você pode espelhar a estrutura. Tem nos livros de análise técnica, principalmente de Thomas Bukowski, ele fala sobre esses espelhamentos das estruturas, né? Você vai medir o tamanho da estrutura. Vamos colocar mais um, ó. Olha lá, ó. Vou puxar mais um FIBA aqui, ó. A estrutura, né? Chegou aqui embaixo, rompeu. Opa, tô sem alvo. Vou trazer mais um para cá, ó. Certo? Olha lá, ó. Opa, continuou rompendo. Será que cabe mais um aí, Mal? Vamos ver? Ó, vamos ver? Vamos puxar aqui, ó. Olha lá onde bateu isso aqui, pessoal. Olha isso daqui, cara. Olha isso daqui onde veio cravar. Será que cabe mais um ou vai passar? Faltou, ó. Mas por pouco, né? Por pouco aí, ele não espelhou toda a movimentação de baixa, você trabalhando com... espelhando essa movimentação. Então, o que acontece? É o ativo, ó. É o ativo trabalhando simplesmente em níveis, né? Em níveis, ou seja, você trabalhando, espelhando os níveis de mercado. Então tá aí, ó. Ó. Tá vendo? Tem que só mudar meu mouse, pessoal, que esse mouse aqui tá muito ruim. Mas é isso, ó. Ele espelhou todos os níveis aí e cravou toda a movimentação de baixa do dólar. Mas apesar dessa movimentação de baixa, pessoal, da máxima para mínima aí são 66 pontos. Eu acredito que hoje estava até melhor que ontem, tá? Obviamente que eu não fiquei o dia inteiro segurando, tá, galera? Tá? Tipo, 15, o dólar, na minha opinião, ele voltou o que ele era de 2018 para trás. Chorado no dia aí 25 pontos, só que ele era direcional, né? Então isso depende muito. Pessoal, já puxei aqui o mercado internacional para a gente dar uma olhada. E antes de eu fazer a análise aqui do Nasdaq, galera, muitas pessoas me mandam mensagem. Sala ao vivo, pessoal, não é aberta ao público. Eu não deixo. Não é porque você começou a me seguir agora ou você já seguia antes. Eu não deixo, galera, a pessoa entrar. Porque se eu deixasse, certamente eu colocaria muita gente. Cobraria um valor mais ou menos. Olha quanto de dinheiro daria para fazer, né?
Olha quanto dinheiro daria para fazer. Só que esse pensamento meu de ser uma sala fechada, isso tá desde 2021, cara. Eu nunca deixei sala ao vivo aberta ao público. Porque eu quero que a pessoa aprenda o operacional para que quando tiver um pregão ao vivo, ela não ficar me perguntando coisa que, pô, não faz sentido, né? E eu prezo muito pelo silêncio, galera. Às vezes eu tô quieto lá, o pessoal, isso aqui, cara, não tem nada pra fazer, acabou. Eu não vou ficar tagarelando, não tem nada pra fazer, não tô vendo nada. Certo? Igual hoje, na parte da manhã. O pessoal me perguntava uma coisa ou outra, acabou. Ficamos em silêncio, só esperando passar 10 horas da manhã. Pra dar 2 tiros e fazer dinheiro e acabou. Pronto, cara. Não tem segredo. Certo? Mercado americano, tava com um cenário de dúvida aí, né? Eu gostei desse padrão aqui, galera, mas foi por volta das 5 da manhã. Mas, como aqui era uma região de topo histórico e os caras rasgaram, meu amigo. Os caras é bruto, mano. Os caras é bruto. Aqui era a região de topo histórico, né? E eu falei pra galera, pessoal, vou esperar, vou esperar, vou esperar. Só que daí, galera, o mercado vai tentar romper lá, volta, escora não, né? Ancora na média móvel de 200, faz pivôzinho. A gente entrou comprado, no caso eu. E aí, meu amigo, tô ancorado por média, tô acreditando no cenário, tá aí o resultado, ó. Olha a movimentação que ele entregou. Enquanto tinha pessoas vendendo aqui, a gente estava comprando com base no alinhamento dos tempos gráficos, com base nas confluências que a gente tinha disponível naquele momento. Olha só que legal. Quando os vendedores vão bater no cenário, aos vendidos, ó, opa, vou reverter. Automaticamente, comprador já entra, opa, o cenário é meu. Isso daqui, se a gente fosse trabalhar com o tal do Blended Candle, galera, que o pessoal me pergunta bastante, ó. Se eu puxasse uma linha aqui, ó, puxasse outra linha lá em cima, que padrão que seria esse aqui? Ó, não seria um martelo? Aí, seria um martelinho, não seria? Um Blended Candle, tá? Então, aqui gerou nova compra. Continuando o cenário, lá em cima, o que ele vai fazer? Que correção que é essa aqui? Bandeirona, pullback complexo, que é aquele pullback de maior durabilidade, maior briga, com entrada de pressão compradora, nova oportunidade, só que já passou do horário de almoço. Ó. E aqui vai fazer um novo pullback complexo com candlezinho de ativação. Pronto, tá aí. A análise técnica gritando na sua cara, meu amigo. E aí por FIBO é que a gente se cagou todo, né? Por quê? Eu trabalhei com... aqui tá a ordem de stop, ó, tá vendo? Eu trabalhei espelhando essa região, galera. Fundo, topo aqui, ó. Era o pivô primeiro, mas eu espelhei tudo aqui, ó. Puta que pariu. Obviamente que eu saí aqui. Nossa senhora. Eu vou até colocar em letra maiúscula. Eita lasqueira. Olha onde, rapaziada, esse infeliz veio cravar, meu amigo. Eu não acredito que eu cravei o TH do dia, galera. Você tá maluco? Tá maluco. Ó, se não se inscrever na mentoria, vai perder a chance de ganhar dinheiro, hein? Vou te falar, viu? O DAX, o alemão, bem travado, tá? Até porque no diário dele tá uma confusão doida, pessoal. Tá uma confusão doida. Envolvendo questões econômicas na Alemanha também, a situação lá, briga parlamentar, aprova pacote fiscal, então assim fica aí que o índice alemão também segue uma nhaca.
Mas ele está bandeirando para baixo, tá? E só que se bandeira para baixo com a 200 ascendente, trap zone, né? O ouro também bastante complicado. Esses dias eu postei para vocês um fechamento de mercado que eu acho o ouro é o ativo que faz a lateralidade mais clássica que existe no mundo, galera. Olha isso. Por que clássica? Porque as lateralidades do ouro têm amplitude, certo? Tem amplitude. Então, aqui, ó, vamos lá. Anunciou operar lateralidade. Tô vendo uma 200 aqui, certo? Passando por cima do preço. Opa! O mercado vai marcar esse fundo. E aí, na hora que ele chega para esse fundo aqui de novo, ele bota força, ó. E aí? Não tá legal para comprar? Pagaria. Certo? O ideal é que no mercado brasileiro, a gente quer as capturas de liquidez que ele falhe a fundo para deixar o processo de divergência, né? Você queria que ele falhasse o fundo aqui para você fazer isso, ó, a divergênciazinha daí comprar. Só que lá fora os caras não são nessa marotagem toda, galera. Aqui você teve uma divergência, ó, mas muda de ativo para ativo. Por isso que eu falo, não é só operar. Aprenda as características do ativo que está operando, é extremamente importante. O S&P 500 também seguiu o cenário, né, galera? S&P 500 é só como base, né? Aí foi uma quebradeira aqui também, que pelo amor de Deus, eu acho ele bem mais difícil que o Nasdaq e mais lento. E para fechar o Bitcoin, eu queria mostrar o Bitcoin, galera. Por que eu deixei por último? Porque eu acho que o Bitcoin ele fez, ó, olha só que legal. Deixa eu colocar no M15. Isso aqui foi 11 de setembro, né? Ontem. Aí o mercado veio, papapá. Olha a madrugada, galera. Então, olha o que o mercado está fazendo. Se ele está vindo do movimento direcional, aqui, no período da madrugada, ele está fazendo o quê? Um fundo arredondado, ó. Se aqui fizesse uma correçãozinha assim, ó, daria a gente até dizer que ele estava armando um padrão de alça de xícara, né? Mas ele fez um fundo arredondado. Esse fundo arredondado aqui já demonstrava que o ativo poderia seguir na ponta compradora, né? Porque se vocês observarem também, aqui, ó, você tem como se fosse um diamantezinho, tá vendo? Olha que legal. Um diamantezinho. Só que é o famoso setup do Lambari, né? Que pode romper para cima. E rompeu para cima, meu amigo. Lambari não afundou. Lambari subiu para respirar. Olha só que tesão de movimento, rapaziada. Olha isso, cara. Olha a análise técnica gritando nessa cara. Olha esse processo de convergência das médias móveis, ó. Médias móveis perfeitamente alinhadas, ó. E aí, claro, né? Que tudo que estica demais, compraram demais, vai chegar num preço que está fora do valor justo. O que acontece? Está caro, ninguém compra, vão vender. Começar a desenhar um padrão de reversão. Entendeu? É assim que se desenha o mercado. Firmeza, galera? Então, assim, quer participar da minha sala ao vivo? Não fica atento aí quando eu abrir mentoria, tá? Que daí você entra, aí você ganha um período de bônus. Não gostou, pula fora. Gostou, continua. Paz e amor a todos. Valeu, forte abraço, até mais.